Tenho o prazer de receber aqui na TV Todo Dia, professor universitário, mestre em Direito Penal, doutorando em Direito Penal, Dorival de Freitas Júnior. Dorival, boa noite, prazer em revê-lo, seja bem-vindo à TV Todo Dia. Boa noite, Keller, boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de vir aqui no seu programa. Como está o trânsito lá em Santa Bárbara? Está caótico. Está difícil? Foi demais. Difícil chegar aqui? O Ribeirão transbordou, a Avenida Santa Bárbara sem luz, semáforos desligados, complicado. Está complicado, né? Mas felizmente nenhuma ocorrência grave que nós temos a informação, espero que continue dessa forma. Dorival, nós temos aqui alguns assuntos e entre eles a teoria do domínio do fato, que aliás surgiu no final da década de 30, ainda por conta da Segunda Guerra, para julgar alguns crimes do Partido Nazista, só que essa teoria acabou não pegando lá na Alemanha. Ela foi utilizada aqui no julgamento do Mensalão no Brasil? Foi também, Keller. Essa teoria do domínio do fato, na verdade, como você bem disse agora, não é algo novo. Ela foi formulada por Hans Welzel e depois foi adaptada por Klaus Roxin, de alguma forma. Mas no Brasil ela já vinha sendo adotada de alguma forma, de uma forma que não se entende o porquê dessa, de tanta relevância assim com relação de ter sido adotada com relação aos crimes no chamado na ação penal 470 do Mensalão. Mas ela já vinha sendo adotada aqui no Brasil de forma tranquila, só que de alguma forma, em virtude de alguns políticos terem sido colocados como autores ou coautores idealizados por essa teoria do domínio do fato, que acabou de alguma forma aí o pessoal trazendo mais à tona essa questão dessa chamada teoria. O que é essa teoria? Bom, nós temos, Keller, alguns crimes, dentre eles a associação criminosa, que são aqueles chamados crimes plurissubjetivos, ou seja, eu necessito de mais de uma pessoa para praticar aquele crime. E eu também tenho aqueles crimes chamados monossubjetivos, que uma só pessoa pratica um crime. Um exemplo no homicídio. Para você matar uma outra pessoa, você não precisa mais de ninguém. Isso é o monossubjetivo. Com isso, essa teoria do domínio do fato, autor no Brasil, para a gente, é aquele que pratica o tipo penal, que realiza o verbo do tipo penal. Só que pode ser que algumas pessoas, de alguma forma, eles também realizam, juntamente com os demais comparsas, mas não realizam o tipo penal, não exercem, não realizam o verbo do tipo penal. Então aí ficava aquela, mas como que eu vou enquadrar então, se autor para mim no Brasil é aquele que realiza o tipo penal, o verbo do tipo penal, como que eu posso enquadrar como coautor aquela pessoa que não realizou o verbo do tipo penal, que não praticou o tipo penal? E aí então que eles acabaram de alguma forma adotando essa teoria do domínio do fato. Fala o seguinte, tudo bem, você não executando a ação penal, não praticando o tipo penal, o verbo do tipo penal, mas mesmo assim, se você tem o domínio sobre as demais pessoas que estão realizando aquele tipo de conduta, você acaba sendo considerado coautor, respondendo igualmente com os demais, ainda que só aqueles tenham praticado realmente o crime. Mas se você que é o comandante, você que de alguma forma, aí tem o domínio sobre as demais pessoas que estão executando aquele tipo penal, você vai ser enquadrado como coautor. Porque nós temos no Brasil, nós temos a chamada coautoria, autor e partícipe. De alguma forma, o partícipe é aquele também que de alguma forma participa do crime, mas não executa o verbo do tipo. Então aí você acaba entrando ou como partícipe ou como coautor pela teoria do domínio do fato. Um exemplo clássico que nós temos aqui da teoria do domínio do fato é o chamado homicídio mercenário. O que é o homicídio mercenário? Você muito bem, já falou diversas vezes aqui, aqueles chamados matadores de aluguel. Você quer matar determinada pessoa, você contrata um bandido para matar aquela pessoa. Ué, foi você que matou a pessoa ou foi o bandido? Ah, foi o bandido que eu contratei. Então, se você fosse adotar por essa teoria que fala, não, autor é só quem realiza o verbo do tipo, então você não responderia pelo homicídio. Então aí que está essa chamada teoria do domínio do fato, que querendo ou não, você que tinha o domínio sobre a pessoa, falou, você vai lá e vai matar aquela pessoa. E aí os dois entram como coautores do homicídio. Como seria, no caso, a teoria do domínio do fato, que o Zé Dirceu acabou sendo acusado, alguns ministros não tiveram esse entendimento, porque ele teria por obrigação saber de toda essa negociação. Seria uma espécie de omissão, de negligência, por exemplo, Dorival? Não, pelo contrário, Keller. A teoria do domínio do fato, ela mantém uma ação, de alguma forma, que você que mantém um controle sobre os demais. Mas às vezes o que acontece... Ele teria por obrigação saber disso e evitar, no caso. Você, de alguma forma, se esconde por trás
vamos dizer aí, por chamados laranjas, para não aparecer, até porque a pessoa às vezes é muito conhecida e tal, coloca alguns laranjas para intermediar, mas a mando dessa pessoa. Então, como ela que estava mandando os demais realizarem, querendo ou não, né, essa corrupção que se, né, caracterizou lá, em virtude até da condenação, em virtude de ele estar por trás articulando essas pessoas, os chamados laranjas, que foi enquadrado como teoria do domínio do fato. Então ele não entrou, na verdade, como um partícipe, ele entrou como coautor, respondendo diretamente aí pelo crime. Na época do Mensalão, 2005, quando explodiu o escândalo, na época o procurador da República era o Antônio Fernando de Souza. E ele acabou indiciando 40, né? 40 pessoas nessa ação 470. O PT não gosta de falar mensalão, fala ação 470. Ele fez até uma observação: Ali Babá e os 40 ladrões. Só que lembrando a lenda, o Ali Babá não era o chefe do bando, porque o Ali Babá deu balão nos 40 ladrões que esconderam lá o que tudo roubado dentro de uma montanha. O Ali Babá foi lá e se apoderou. Quer dizer, foi o primeiro receptador da história, né, Dorival? No caso, o Lula poderia ser acusado da teoria do domínio do fato? Se, é que não ficou comprovado, e aí já transitou em julgado, não tem que se falar mais nada, mas se conseguissem provar que, querendo ou não, aquelas, né, os que foram condenados, também ele fazia parte, no caso aí, né, do bando, no caso ele poderia ser enquadrado como coautor de todos os crimes, mas, né, o nome dele não conseguiram chegar até o nome dele, de alguma forma, e ele acabou não sendo denunciado e não respondeu. Mas se alguém conseguisse provar que ele estava lá nas reuniões, que ele sabia de tudo, das corrupções e não sei o que e tal, ele poderia ser enquadrado, ainda que ele não tivesse tomado, né, nenhum partido ali de ele mesmo oferecer nada a ninguém. Mas se alguém foi lá a mando dele, tivesse sido, né, a mando dele, ele poderia ser enquadrado como coautor, sim. Mas não foi isso que eles conseguiram chegar, né? Estou conversando com um professor universitário, mestre em Direito Penal, doutorando em Direito Penal, será efetivamente um doutor em breve, né? Aliás, o sujeito, com todo respeito, né? Bacharel em Direito e malemar quer ser chamado de doutor, né? Não vou entrar no mérito da questão, mas daqui a pouco o Dorival será um doutor também. Estamos falando aqui a respeito de vários assuntos e daqui a pouco vamos repercutir a manifestação ou a greve dos agentes penitenciários do Estado de São Paulo. CDP não está recebendo mais presos, está complicada a situação. Capacidade 576 homens. Hoje, a população carcerária é de 1.458. CDP de Americana é como coração de mãe, sempre cabe mais um. Dorival, um outro assunto em relação, a gente estava falando do mensalão, dos 40 acusados lá que foram indiciados. Houve mudança na questão do artigo 288 do Código Penal, que é formação de bando ou quadrilha? Sim. Teve uma lei do ano passado, a 12.850, que de alguma forma alterou o artigo 288 do Código Penal, que tratava, na verdade, tinha o nome de formação de quadrilha ou bando. Hoje não tem mais esse nome, hoje é chamada associação criminosa. E acabou, de alguma forma, aí, alterando até mesmo o tipo penal, não somente o nome. Por quê? A formação de quadrilha ou bando, né, que antes da lei 12.850, ela tinha alguns requisitos, Keller. E aí já pegar um gancho aí que muito que se questionou, né, desses embargos infringentes aí que foram votados, principalmente no mensalão, que eles acabaram sendo absolvidos, na verdade, da formação de quadrilha, porque até então, na época, era a formação de quadrilha que existia o tipo. Eles tinham alguns requisitos. Primeiro requisito, antes, né, da alteração, tinha que ser mais de 3 pessoas, ou seja, no mínimo 4 pessoas. Essa união entre essas 4 pessoas, no mínimo ou mais, tinha que ser uma união estável e permanente. E esse liame subjetivo, ou seja, esse acordo de vontades entre as pessoas, eram para praticar crimes. Então, praticamente, nós tínhamos 3 requisitos que tinham que ser observados aí. Mais de 3 pessoas, união estável e permanente e com o fim de cometer crimes. Hoje, com a associação criminosa, que substituiu o nome de formação de quadrilha ou bando, mudou-se isso daí. Hoje, 3 ou mais pessoas já caracterizam aí, já é um número suficiente para a caracterização da associação criminosa. Então, no mínimo, hoje, 3 pessoas já dá associação criminosa. E os requisitos demais são os mesmos. A união estável e duradoura para o fim de praticar crimes. O que aconteceu no mensalão? Alguns, nesses embargos infringentes que foram, né, votados agora,
com relação à formação de quadrilha, se caracterizaria ainda ou não a formação de quadrilha, com os 2 novos ministros que entraram, eles acabaram de alguma forma modificando o entendimento do STF com relação à condenação da formação de quadrilha, porque ainda não havia transitado em julgado, mas eles já haviam sido condenados pela formação de quadrilha. Eles entenderam o quê? A maioria dos ministros lá que entendeu, né, que não era formação de quadrilha, que eles não foi possível comprovar essa união estável e duradoura. Quer dizer, o que eles falavam, que eles de alguma forma, o que deu-se a entender pelo acordo, que eles se reuniam de vez em quando surgia alguma possibilidade para, de alguma forma, oferecer, né, dinheiro a alguém. E que essa união não era uma união estável e duradoura para o fim de praticar crimes. Quando eles precisavam, de alguma forma, né, corromper algum parlamentar para votar de acordo com o presidente, eles acabavam, de alguma forma, se juntando e praticavam esse crime. E isso, claro, nas palavras da acusação. Tá? Aqui, claro que a defesa nega isso daí. Né? Então, nós estamos tratando aqui somente com relação ao que foi apurado, com relação à acusação. E que, aí, pelo voto da ministra, ela fala, então, que os requisitos eram mais de 3 pessoas, na época precisava mais de 4, praticavam crimes, corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas e outros crimes lá. Só que não tinha essa estabilidade. Não tinha essa estabilidade, então eles acabaram entendendo aí que de alguma forma também rompeu-se com isso daí e eles acabaram sendo absolvidos. Se eu não me engano, acho que foi 6-5, né? Um voto bem apertado. O presidente Joaquim Barbosa ficou muito chateado com essa decisão. Ele comentou, né? Eu estava assistindo até pela TV, ele falou que era uma tarde muito triste aquela lá, porque, querendo ou não, eles acabaram sendo absolvidos de um crime que eles já haviam sido condenados. Curioso isso, né? Dorival, outra questão no Brasil que repercutiu muito, quando se trata de esportistas, principalmente futebol, sempre repercute. Tivemos o caso do jogador Tinga, do Cruzeiro, que sofreu atos de racismo no Peru. Tivemos o Márcio Santos, um árbitro, num jogo lá no Rio Grande do Sul. E tivemos o jogador Arouca dos Santos, na cidade de Mojimirim. Como é caracterizado o racismo? Keller, na verdade, nós temos que fazer uma divisão aí, que nós temos 2 figuras típicas no nosso ordenamento jurídico que tratam com relação ao racismo. A chamada injúria preconceituosa, que aí acaba envolvendo raça, cor, etnia, religião, e o crime de racismo. O crime de racismo, ele é muito mais grave, porque de alguma forma o crime de racismo, ele acaba com aquela sua conduta, você tenta de alguma forma segregar aquela pessoa do convívio em sociedade, em razão aí também de raça, cor, etnia, religião. Então nós temos que tomar um cuidado, porque o que foi praticado com relação ao Tinga foi, na verdade, uma injúria preconceituosa. Quer dizer, em razão da raça dele, eles tentaram essa injúria, na verdade, ela acaba atingindo a sua honra subjetiva, a sua autoestima. Quer dizer, então, de alguma forma, eles quiseram menosprezá-lo em virtude da sua cor, que é uma tremenda estupidez isso daí. Eu acho que essas pessoas, elas deveriam ser punidas da maior forma possível sabe, porque hoje, no nosso país, não dá mais para conviver com esse tipo de preconceito estúpido, quer dizer, e que, sabe, então, agora, o racismo já é um pouco diferente. O racismo é quando, de alguma forma, você não deixa, um exemplo, determinada criança, em razão dessa daí, raça, cor, etnia, religião, se matricular, um exemplo, numa escola em virtude dela ser uma pessoa de descendência afrodescendente. Ou ser uma escola de determinada religião e você não deixa ela se matricular na escola por ser de determinada religião. Então, de alguma forma, isso daí são inúmeras situações. Você não deixa essa pessoa entrar num bar em virtude da religião dela. Aí é o racismo. Aí é o racismo, que é muito mais grave. E cabe prisão em flagrante do racismo? Opa, com certeza. A pena é muito grave. A pena é muito grave. Ou então, quer dizer, a gente também questionando o trabalho de algum profissional é até complicado. Mas lembra lá do caso do jogo do São Paulo contra uma equipe argentina que o grafite acabou sendo ofendido? Um delegado de polícia entrou no campo e acabou levando para a delegacia o jogador da Argentina. Sim. No caso não foi racismo, então? Foi uma injúria? Injúria preconceituosa. Injúria preconceituosa. Mas cabe detenção na injúria ou não? Cabe. Eu não me recordo qual que é a pena máxima agora, mas se a pena máxima for superior a 2 anos, aí já deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo e passa a ser um crime de maior potencial. Flagrante delito do mesmo jeito. Numa choperia, por exemplo, se o garçom ou dono do estabelecimento evitar que um afrodescendente entre no seu estabelecimento, aí é o racismo. Aí é racismo.
que de alguma forma, querendo ou não, ele está tentando fazer uma segregação dessa pessoa com relação à sociedade. Agora, por que, Dorival, nós não temos casos aqui, pelo menos na região, ou você como professor universitário pode citar algum, inclusive alguma pesquisa? Não conheço ninguém que foi preso acusado de racismo no Brasil, né? Ou pelo menos aqui na nossa região. Por que é tão difícil caracterizar isso? Então, é por causa justamente disso daí. O que mais acontece seria a injúria preconceituosa. Que é quando Que é você, de alguma ofensa, forma, né? que é uma ofensa com relação à pessoa em razão aí, né, como nós já falamos. Agora, o racismo, você de alguma forma tem que provar também que ocorreu essa segregação. Agora, da questão da segregação, né, que a gente, nos Estados Unidos, inclusive, né, era banheiro separado, ônibus separado, bebedouro separado Isso e é tudo racismo. mais, né? Exatamente. É só em relação aos afrodescendentes ou qualquer etnia, por exemplo, o obeso, né, de alguma forma, sofre algum tipo de preconceito. Quer dizer, pode ser caracterizado o racismo aí ou não? Não, nesse caso não, Keller. Aí, pelo princípio da legalidade, princípio da taxatividade da lei, raça, cor, etnia, religião, que caracterizam, no caso, o racismo. Muito né? bem. Dorival, nós temos uma questão aqui na região, reza a lenda que teremos o chamado rolezinho hoje no Tivoli Shopping, né? Estava marcado para amanhã, parece que anteciparam, não sei com essa chuva toda aqui vai ter o rolezinho. Cláudio estava combinando com o Diego aqui de participar do rolezinho lá do Tivoli Shopping. Você pode, o gestor de um empreendimento como o Tivoli ou outro shopping, pode impedir a entrada desses grupos? Não, não pode, Keller. Não pode, até porque muitos sindicatos dos shoppings tentaram entrar com ações, com liminares, tentando impedir que fossem feitos esses chamados rolezinhos. No começo, alguns juízes acabaram autorizando dando liminar, impedindo os rolezinhos. Mas aí percebeu-se que eles, de alguma forma, também estavam cometendo uma injustiça. Por quê? Salvo em caso de guerra declarada, você é livre para se deslocar aonde você quiser dentro do território nacional. Se você está dentro do estabelecimento, ainda que seja privado, mas de portas abertas a receber a população, você não pode, de alguma forma, também, de alguma forma, impedir determinada camada social de entrar lá, com medo, quer dizer, aí é um estigma, e aí nós temos que analisar aí até que ponto que não vai aí um certo estigma preconceituoso das pessoas, por ser, às vezes, afrodescendente, pobres, quer dizer, será que eles fariam isso com pessoas ricas, que se juntam de alguma forma para fazer o rolezinho, mas pessoas aí da classe alta, de classe rica? Será que isso daí não seria uma forma também de um preconceito? Ainda que não caracterize pela lei do racismo, né? Mas seria uma espécie de preconceito. Quer dizer, então, na verdade, hoje em dia, não estão conseguindo mais liminares para impedir que seja feito o rolezinho. Agora, na minha opinião, eu acho que você não pode cercear o direito dessas camadas aí, não sei se é o caso, mas dessas camadas inferiores, de também terem um lazer, de frequentarem um shopping. Agora, eu entendo também que se houver alguma baderna, alguma destruição, dano, o que for, tem que também ser aplicado a lei a essas pessoas. Uma outra questão é bebida alcoólica. No estado de São Paulo tem uma lei que proíbe, é amplamente divulgada, até nos pedágios, né? Existe a questão de venda de bebida para menor da cadeia. Já aconteceu condenação em Santa Bárbara, em Limeira, por conta dessa comercialização. Mas, e se um jovem, maior de idade, está com 1 litro de vodka, ele pode entrar no shopping com esse litro de vodka? Alguém tem o poder de polícia para barrar a entrada dele com o litro de vodka? Eu acho que aí vai depender muito do regimento interno do shopping, o Keller. Porque é a mesma coisa, você está entrando dentro de um ambiente particular, é a mesma coisa você entrar dentro de um posto de gasolina. No posto de gasolina você pode entrar dentro de um ambiente particular, de uma propriedade particular, bebendo. E eles acabam, de alguma forma, não falando nada. Você pode ter comprado bebida em outro local e entrar lá. Agora, dentro do shopping, aí fica o critério, de alguma forma, aí dentro do regimento interno do empreendimento, aí se pode ou não, né, autorizar a entrada de pessoas sem camisas, pessoas descalças, pessoas com cachorro, pessoas com bebida alcoólica. Agora, se qualquer pessoa for surpreendida oferecendo bebida alcoólica a menor de 18 anos, nesse caso ele vai sofrer as sanções do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma outra questão, o segurança, né, que é contratado pelo empreendimento, quer dizer, não tem o poder de polícia. Ele pode, de alguma maneira, abordar algum jovem, fazer até mesmo a revista, ou só cabe ao Estado, só cabe às forças de segurança? Não, no meu entendimento ele não pode fazer isso daí, até porque ele não tem poder de polícia.
O que ele pode fazer, o que que é? Se ele suspeitar de alguém, ele deve ligar para a Polícia Militar, pedir uma viatura da Polícia Militar, no caso no shopping, qualquer estabelecimento, e aí sim a Polícia Militar, que é autorizada, né, que tem esse poder de polícia ostensivo, de fazer a revista na pessoa e se encontrar algo ilícito ali, aí sim encaminhar para a delegacia de polícia para que seja tomadas as providências cabíveis com relação a esse autor. O Tivoli é um empreendimento importante, né? Faz mais de 15 anos, foi inaugurado em 98, mas eu nunca esqueço de um fato. Acho que estava começando aí no empreendimento e eu estava conversando eu estava com a minha, na época, namorada, hoje esposa, e encontrei o Edson, que é investigador de polícia. E a gente estava conversando no corredor lá, o Edson estava com a família dele, eu estava com a minha namorada, um segurança falou assim, ó, vocês não podem conversar aqui. A gente olhou para o segurança, deu risada, nós fomos abordar, mas vocês não podem conversar aqui. Foi uma observação curiosa que eu nunca esqueço, mas isso aconteceu lá no ano de 1998. Ainda em relação a esses grupos, Dorival, muito se fala a respeito daquela chamada que foi aplicado, mas foram colocados em liberdade, Lei de Segurança Nacional, desses grupos organizados de protestos, até mesmo pode ser, alguns entendem a respeito desses jovens. Você entende que num fato como esse pode ser aplicada essa lei que é usada na ditadura ou não efetivamente? Eu entendo que não, Keller. Eu entendo que não, foi até interessante você abordar esse tópico, porque nós temos aí a chamada lei da Copa. E de alguma forma eles também estão tentando, né? Eles estão tentando, o Congresso Nacional, por intermédio, meio por pressão da FIFA, e, né, criarem uma lei que de alguma forma tentem cercear esse direito das pessoas se manifestarem, e gerando certo clamor, Aí o que você percebe, quando eu li aquele projeto de lei, eu falei, puxa vida, você não pode mais, nenhuma forma você pode exercer o seu direito de revolta. Não é AI5, né? Não é ato Não, você não pode. Quer dizer, é claro, não estou falando para quebrar nada, pelo contrário, que eu já falei, esses baderneiros, esses black blocs que de alguma forma estão infiltrados, juntamente com pessoas de bem, que estão tentando lutar aí contra esse descrédito que existe hoje com relação à população ao poder instalado, tanto ao poder de segurança como ao poder judiciário. Infelizmente, nós estamos voltando, Keller, hoje, em virtude desse descrédito com relação às instituições, à Idade Média. Estamos voltando lá, chamada autotutela, você fazer justiça pelas próprias mãos, colocando o autor olho por olho, dente por dente, quer dizer, amarrando pessoas em poste, colocando o suposto autor de determinado de furto em cima de formigueiro, espancando a pessoa quase até a morte, se não quando leva realmente até a morte. Quer dizer, então, aí, na minha opinião, o que seria isso daí? Seria o descrédito das pessoas nos poderes instituídos, nas instituições que nós temos instituídas hoje. Quer dizer, então, eu entendo que nesse caso, a Lei de Segurança Nacional, ainda que ela é muito mais questionada em virtude da época com que ela foi elaborada, essa lei, justamente numa época de ditadura. Quer dizer, então, eles tentaram de alguma forma cercear qualquer tipo de manifestação que atentasse contra o poder político instituído. Só que o poder político instituído, hoje, nós estamos tentando reparar através dessa chamada Comissão Nacional da Verdade, através dessas chamadas Justiça de Transição, para se apurar. Será que não houve algum abuso por parte do poder político, por parte dos governantes, por parte da polícia, na época da ditadura? E aí, isso é muito controverso, mas mais ou menos equiparando o que eles estão querendo fazer hoje, justamente para tentar, de alguma forma, preservar a Copa do Mundo. Eles estão, de alguma forma, tentando, através da lei, através do Congresso Nacional, cercear o direito das pessoas de se manifestarem, claro, de uma forma pacífica. Eu não concordo com manifestação que quebrem tudo. Isso, para mim, é vandalismo e tem que sofrer as sanções do Código Penal, de dano e, de alguma forma, se caracterizar que eles estão se associando aí para, de alguma forma, cometer crimes, incêndios, não sei o quê, pode caracterizar a associação criminosa, sim. Agora, eu acho que você, de alguma forma, tentar resgatar, manter um pouco mais, buscar resgatar a verdadeira essência da política,
dentro de uma realidade que nós temos aí, em que infelizmente, parece que a corrupção é inerente ao poder público, eu acho que as pessoas têm o direito de ir à rua, manifestar o seu direito, e porque basta de corrupção, Keller. Mesmo porque, para que essa lei antiterrorismo? Danos ao patrimônio público é crime. Incêndio é crime, por exemplo. Explosão é crime, como morreu aquele cinegrafista da Bandeirantes. E existe a questão também dos grupos, né? Grupos armados, por exemplo. Existe a legislação. É um pano de fundo, né? Que estão tentando criar aí a respeito da Copa. Dorival, tem algum recado para dar hoje para os seus alunos? Fique à vontade. Eu gostaria de mandar um abraço aos alunos do curso de Direito da Unisal, aqui de Americana, do pessoal do curso de Direito da Unip de Limeira também, aos quais nós, né, temos muito prazer de ser professor dessas duas instituições, e mandar um abraço a todos os telespectadores. Se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para o Keller, que ele nos retransmite, e na medida do possível a gente responde a vocês. Sem muito dúvida. Obrigado. Já tem a tese de doutorado? Eu vou falar então mais ou menos sobre isso daí, até falar um pouco sobre a Lei de Segurança Nacional, falar sobre a indefinição do conceito de crimes políticos e seus reflexos na Justiça de Transição e Justiça Internacional. Legal. Muito obrigado, um beijo lá para a sua família, até a próxima, Dorival. Muito obrigado, Keller. Dorival de Freitas Júnior, professor universitário, mestre em Direito Penal, doutorando em Direito Penal. Sempre com informações importantes e observações interessantes para os nossos telespectadores. Após o intervalo, eu retorno com informações a respeito da greve dos agentes penitenciários.